Gravado. Ok, professora Suzana também já entrou. Então, para a formação da mesa virtual, para a abertura da 21ª Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, convido o professor Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo, secretário de Relações Internacionais, e que nesta ocasião está representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Dr. Edvardo Madureira Brasil. Bom dia a todos, obrigado, Margarete. Na sequência, convido a primeira conselheira da Embaixada da Itália em Brasília, Daniela Tonon. Obrigada, professora Issa Nunes, é um prazer estar aqui. Ok. Oportunamente, todos terão um pouco de tempo para fala. Convido também o professor Max Lutz, conselheiro do Comites de Brasília e presidente da Comissão Cultural do referido Comites desde 2015. Buongiorno, è un piacere essere qui con voi, è un grande prazer estar com vocês. Muito obrigado, professora Margarete. Convido também a advogada Maria das Graças Antinarelli, representando o presidente da AIGO, Associazione Italiana de Goiás, o engenheiro Ângelo Mauro Antinarelli. Bom dia, obrigada. E, para fechar, né, entro eu, né, a coordenadora do evento, professora Margarete Nunes. E, então, eu saúdo e agradeço a presença de todos que compõem essa mesa virtual de abertura da 21ª Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, e agradeço também a todos os inscritos e os presentes nessa primeira atividade da semana. A área de italiano da Faculdade de Letras da UFG, desde a primeira edição da Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, procurou participar, em sua pequenez, desse momento de difusão da cultura da língua italiana, que na Faculdade de Letras da UFG é estudada desde a criação do curso de letras, isso há 59 anos atrás, né? No dia 8 de novembro agora, vamos completar 59 anos, né, de cursos de letras. E também é estudada no Centro de Línguas, que é um projeto de extensão da Faculdade de Letras, há mais de 25 anos. Ou seja, desde a criação, né, do projeto do Centro de Línguas, desse projeto de extensão. Então, não poderíamos deixar de organizar, neste ano, que é dedicado ao Sommo Poeta, um programa com atividades diversificadas, como, né, neste momento em que teremos depois a participação de uma especialista, uma amante, na verdade, de Dante Alighieri, e que foi professora do programa de pós-graduação, bem como da graduação na Faculdade de Letras, hoje aposentada, a quem já adianto os meus agradecimentos pela sua perene disponibilidade em auxiliar-nos na área de italiano. Muito obrigada, professora Suzana, pela sua disponibilidade. Então, passo a palavra agora, né, para a advogada Graça Antinarelli. Está sem áudio. Bom dia novamente, eu cumprimento a todos em meu nome, da diretoria cultural, né, da Associação Italiana de Goiás, do presidente Ângelo Mauro Antinarelli, por motivos de trabalho, né, não pôde estar presente, em nome de toda a associação. Cumprimento também os presentes todos, a professora, a universidade, né, na pessoa, a UFG, né, na pessoa do representante, e a diretora cultural da embaixada, né, Daniela Tonon, senhor professor Max Lutz,
e os demais presentes que compõem essa mesa. Eu vou falar rapidamente sobre a nossa associação, né? O tempo é muito curto, a nossa associação tem 33 anos, né? Ela agrega a comunidade italiana em Goiás, é uma comunidade pequena, mas muito ativa. Parece, já ouvi dizer que é a quarta ou a quinta mais ativa do país. E nós temos algumas atividades que eu gostaria assim, de ressaltar. Nós somos de utilidade pública desde 2015, foi aprovado, né, na nossa gestão, o Dia das Tradições Italianas no estado de Goiás, que foi escolhido dia 25 de abril, foi através de um italiano, iniciativa de um italiano, né, que mora na Itália. Nós temos um coro com mais de 20 anos, 22, 23 anos, que é o Coro Italiano Toscanelli, que interpreta no idioma italiano, especialmente, quase que unicamente no idioma italiano. Nós temos uma oficina de língua italiana, que foi a oportunidade de resgatar a italianidade, né, dos ítalos descendentes, né, através da língua. Nós temos um grupo folclórico, nós temos oficinas de culinária, nós temos um curso de história da arte, nós temos um evento mensal já bem antigo, que é uma interação entre as duas culturas, né, a brasileira e a italiana, que é a Terça Cultural Ítalo-Brasileira, que acontece mensalmente. E, por fim, nós temos um stand no famoso Festival Gastronômico de Nova Veneza, né, para divulgar a nossa associação e a cultura italiana, certo? Foi uma iniciativa muito boa, já há uns 3 anos, e procuramos divulgar e preservar a cultura italiana no estado de Goiás. Nosso papel principal é esse, né? Agregar, né, a comunidade italiana no estado de Goiás. Eu parabenizo também, rapidamente, a Farnesina, né, pela iniciativa de criar nessa comemoração, já há mais de 2 décadas, né, da Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Parabenizo a UFG, né, por nos proporcionar, todos os anos estarmos comemorando todos juntos essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Graça. Chamo agora o representante, o conselheiro, né, representante da comissão, presidente da Comissão Cultural do Comites, professor Max Lutsch. Buongiorno a tutti, bom dia, muito obrigado, é uma grande honra estar com vocês. Parabenizo todos os integrantes desta mesa e todos que estão nos ouvindo, participando neste feliz evento. Queria só começar, dar para vocês uma pequena introdução. Eu sei que é tempo curto, mas ainda as pessoas perguntam o que é o Comites. Então, quero explicar para vocês que o Comites, instituído pelo governo italiano em 1985, os comites dos italianos no exterior, os comites são órgãos que representam os italianos que residem fora da Itália. Estão presentes nas circunscrições que têm pelo menos 3.000 cidadãos italianos. No Brasil, existem 7 comites, ok? Temos 7 circunscrições: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, e o mais novo, finalmente, o nosso Comites de Brasília-Goiânia, que foi criado somente em 2015. Então, nós somos os novatos, né, de toda esta rede maravilhosa mundial, que, aliás, está tendo eleições em dezembro deste. A principal função dos comites é de manter os laços culturais com a Itália. Isso a gente deve enfatizar. A principal função dos comites é de manter os laços culturais com a Itália. E por isso, estamos felizes de ser convidados e ser patrocinando este evento, porque as pessoas perguntam sempre, o que vocês fazem? Nós fazemos exatamente isso. No meu cargo, do presidente da Comissão Cultural do Comites, estou aqui para parabenizar o Departamento de Italiano do UFG para esta maravilhosa iniciativa comemorativa. Os nossos parabéns a todos envolvidos. Doutora Margarete Nunes, que
ao longo dos anos, é a guia intelectual, moral e espiritual para toda esta nova geração de italianistas moldados pela UFG. E digo isso com muito orgulho de estar seguindo os passos dela e do departamento há mais de 20 anos. Quero também lembrar que a todos, que o departamento de italiano da UFG continua sendo o único na nossa circunscrição reconhecido oficialmente pelo MEC. Mille grazie e buon lavoro a tutti. Viva Dante! Grazie Max, grazie delle belle parole. E, na sequência, convido a primeira conselheira da Embaixada, da área cultural, Daniela Tonon. Bom dia a todos. Obrigada, professora Margarete. Infelizmente, o meu ouvido não está dando muito certo, então perdi alguma parte das falas precedentes, mas, de qualquer forma, gostaria de agradecer a todos, agradecer à senhora professora Margarete Nunes para o convite, com muito, muito prazer. E é uma honra estar aqui, também porque, na verdade, eu assumi a responsabilidade cultural no ano passado, ou seja, esse ano ainda, no começo desse ano, e no meio da pandemia. Então, não tive a possibilidade de conhecer a muitas pessoas que eu gostaria de conhecer pessoalmente, e junto com o meu agradecimento, com certeza, tem também o desejo que todo mundo, se posso, assim, modestamente citar também Dante, possa, assim, bem logo uscire a vedere le stelle e quindi avere l'opportunità di incontrarci tutti, e lo dico in italiano appunto con grande affetto e con grande speranza per i mesi a venire. Desejo também cumprimentar ao professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, secretário das Relações Internacionais. Desejo também cumprimentar ao professor Antinarelli, a professora Maria das Graças Antinarelli, para suas falas sobre a associação. Eu consegui ouvir no começo do evento com muita atenção, porque quando a gente fala de promoção e da cultura e da língua italiana, estamos falando com certeza do patrimônio imenso das universidades, do departamento de italiano, mas sempre é um esforço coletivo, é um esforço que se faz com todos os entes que estão envolvidos. E a realidade da associação nel território, come diciamo da noi, é uma das coisas mais importantes, porque são as pessoas que trabalham no dia a dia com a realidade, não só dos ítalo-descendentes, mas com a realidade de todas as pessoas que têm a nossa língua e a nossa cultura. Então, são, de qualquer forma, os embaixadores da língua e da cultura italiana. Desejo também cumprimentar o professor Mas Lucic. Na verdade, eu tive já a oportunidade de conhecer, apesar que virtualmente, o professor Lucic, no caso de outra conversa com o Comites. Então, é um prazer vê-la novamente aqui, professor. E desejo muito ouvir a palestra da professora Susana Helena Machado Canova. Com certeza, ficar ligado aqui com muito prazer de ouvir a sua palestra. Como já a professora Margarete falou, a Semana da Língua Italiana no Mundo está na sua edição 21. Então, são 21 anos que a Farnesina, o Ministério das Relações Exteriores da Itália, trabalha junto com a Academia della Crusca, nesse projeto de divulgação e valorização da cultura e da língua italiana, e organizando eventos no mundo todo, na verdade, com a colaboração das embaixadas, do consulados, dos institutos italianos de cultura. Sempre cumprimento aqui os institutos italianos que estão no Rio e em São Paulo, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, a Società Dante Alighieri também, e toda a realidade que eu falei das associações, o Comitê, os entes gestores e as escolas italianas no exterior, que são todos atores muito importantes da Semana da Língua Italiana. E, como eu falei, a palavra energia é a coisa mais importante quando falamos de cultura e de língua. E a Farnesina, a nossa mãe, que está lá como o Dante é o pai aí da língua italiana,
nos discursos assim, mais recentes, que eu tive a oportunidade de ouvir, quando falamos de cultura, de promoção da língua e da cultura, sempre falamos também de criatividade, que é a criatividade do sistema Itália. É muito importante, eu acho também que seja particularmente importante quando a gente fala com os jovens, com os estudantes, saber que, estudando a língua italiana, não estamos simplesmente falando do passado, mas estamos de excelência, através de possibilidade de trabalho, através de conexões, que são super importantes para o futuro. Então, Dante tem um legado maravilhoso, o pai da nossa língua, o pai também do nosso pensamento, da forma política, da forma filosófica, de universo cosmológico, que faz parte da nossa cultura, mas também da cultura mundial, global. Tem uma globalização, não no sentido moderno de globalização, mas uma globalização de Dante através dos tempos. A Embaixada da Itália, amanhã vai o nosso embaixador, junto com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado da República Federativa do Brasil, dar uma mostra maravilhosa pelo professor Marco Lucchesi, se chama Dante ou Os Olhos de Beatriz, e vai fazer um passeio, vai oferecer mitologia dantesca, mas sobretudo, isso que eu queria também frisar, ele vai mostrar todas a influência da cultura da cosmologia de Dante na cultura popular e na literatura brasileira, em língua portuguesa. Então, acho que é sempre um caminho que vai dos dois lados. Então, a gente traz alguma coisa como a nossa realidade, que foi a realidade histórica da imigração, cultura italiana, mas também mexe, também combina com toda a realidade que os italianos que saíram lá da Itália anos e anos atrás e continuam, no meu caso, com grande prazer saindo para passar tempo, mesmo se um tempo curto de trabalho aqui no Brasil, continua se combinando com a cultura do lugar. E essa é uma riqueza extraordinária. E então, cultura, língua, criatividade, realidade de excelência, e olhar voltado não só para o passado, mas também no presente e pelo futuro, principalmente. E mais uma palavra só para contextualizar a semana, mas acho que falaria coisas que são bem conhecidas a todos. A Semana da Língua Italiana é um momento que esse ano foi dedicado à figura do Dante, porque a gente celebrou no ano todo, em 2021, os 700 anos da morte dos poetas. Então, com eventos que, no caso do Brasil, tiveram lugar em muitas realidades diferentes em todos os países, em todo o país. E vão continuando até o final do ano, com mostras, com peças teatrais, com muitos eventos e com uma grande participação das universidades, com projetos sobre a língua, com projeto também do Departamento de Italiano e de Letras, que são absolutamente para nós, absolutamente uma coisa que seguimos com grande prazer, com grande interesse. Vocês sabem que são 2 milhões de pessoas que estudam italiano no mundo, então, como já mencionei, não é a realidade dos italo-descendentes, no mundo todo, não falando só do Brasil, mas também a realidade de quem simplesmente tem interesse numa cultura que compartilhamos e que é um patrimônio comum. Eu acho que posso parar aqui, a Embaixada fica sempre à disposição de todos vocês, e espero, mais uma vez, ter a oportunidade de conhecê-las pessoalmente no futuro próximo. Muito obrigada, professora, e a todos. Obrigada, Daniela, muito obrigada pelas suas palavras, e certamente teremos a oportunidade de nos encontrar, né? Nesse momento vai passar, vamos estar todos seguros, né? E poderemos circular mais tranquilamente. Passo a palavra agora ao professor Francisco Quaresma de Figueiredo. Bom dia a todos e a todas. Em nome da UFG, gostaria de dar um bom dia e agradecer a presença da senhora Daniela Tonon, primeira conselheira da Embaixada da Itália em Brasília, o professor Max Lutic, que é já parceiro nosso há bastante tempo, né, da UFG, a senhora Maria das Graças Antinarelli, representando na ocasião o senhor Ângelo Mauro Antinarelli, presidente da Associação Italiana de Goiás, a professora Margarete Nunes, nossa querida professora de italiano do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras, que é
uma batalhadora pela promoção da língua e da cultura italiana há muitos anos, né? Como ela bem destacou, os laços com a Itália são laços antigos. O nosso primeiro diretor, há 59 anos, foi o professor Egídio Turchi, um missionário italiano que veio para Goiás e aqui se encantou por uma professora, se casou e os dois foram professores titulares e professores pioneiros do nosso curso, né? Também é uma grande alegria reencontrar a querida professora Susana Canovas, uma querida amiga de quem sinto muita saudade, e espero poder, em breve, encontrar todos vocês aqui, os representantes dessa mesa e também os participantes deste evento. Nós começamos o século, né, Margarete, com a Semana da Língua Italiana no Mundo, começamos muito bem. Estamos na sua 21ª edição. A língua italiana, como a professora Margarete mencionou, está presente na Faculdade de Letras por meio do departamento, com aulas para os alunos de graduação e também no nosso Centro de Línguas, desde a sua fundação, há quase 26 anos atrás. Atualmente, a UFG tem 12 acordos com instituições italianas. É um país com o qual temos muitas parcerias, principalmente a Faculdade de Letras, temos muitas ações na pós-graduação e na graduação. Atualmente, lançamos um edital para a mobilidade na Universidade Sapienza de Roma. Tivemos duas estudantes do curso de Física Médica selecionadas, né, pré-selecionadas, para fazerem um semestre letivo lá na Universidade Italiana. Então, esperamos que essas estudantes sejam contempladas, né, selecionadas pela universidade, de modo que possam aproveitar as belezas, os encantos e os sabores daquele país, né? Desejo a todos uma profícua semana de debates, discussões e muita aprendizagem. E desejo à professora Susana uma excelente palestra, professora, ok? Então, buongiorno a tutti. Grazie mille, grazie Francisco. Obrigada. Agradeço a participação de todos nessa mesa que vamos desfazer agora para chamar a professora Susana Canovas para falar-nos um pouco sobre Dante. Há tanto para ser falado, né? Mas ela vai contar alguma curiosidade, falar sobre alguns aspectos. Obrigada a todos, obrigada, professora Susana. Com a palavra. Um bom dia a todos. Eu cumprimento as autoridades presentes, aos professores, aos alunos de italiano e as pessoas, de um modo geral, que estão prestigiando essa abertura. Eu quero agradecer à professora Margarete Nunes o convite que me fez para fazer esta palestra. A professora Margarete foi minha professora de italiano, participou com um ensaio num livro sobre Dante Alighieri, organizado por mim, pelo professor Kelly e pela professora Celi. Então, professora Margarete, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Falar de Dante Alighieri é sempre uma alegria muito grande para mim. Eu vou tentar cumprir rigorosamente o tempo que me foi dado, 40 minutos. Mas falar de Dante, a gente tem muito o que dizer, eu vou sintetizar, então, em 3 momentos. Num primeiro momento, eu vou falar no Homem Dante. No segundo, nas obras dele, sem enfatizar muito a comédia, que ela é conhecida, né, por todo mundo. Todos têm uma ideia do que é a comédia, né? E vou finalizar falando na importância desse homem,
né? E por que 700 anos depois da sua morte, ele ainda é atual e ainda faz com que nós estejamos aqui em 2021 falando nele. Bem, o Dante Alighieri, que na realidade se chamava Durante Alighieri, nasceu em Florença, entre 14 de maio e 13 de junho de 1265. Em decorrência da imprecisão da data de seu nascimento, a Itália dedica-lhe o dia 22 de maio. Ele morreu em Ravenna, na noite de 13 para 14 de setembro de 1321. Em relação à sua vida, 2 fatos marcaram sua trajetória, tanto pessoal quanto literária: o encontro com Beatrice e o exílio. Em Vida Nova, seu primeiro livro, o poeta celebra sua amada, identificada por Giovanni Boccaccio, o autor do Decameron, que era um apaixonado por Dante. Ele é o primeiro que concede a Beatrice uma realidade histórica. Ele a identifica como Beatrice ou Beatrice, a filha de Folco Portinari, que se casou com o banqueiro Simão de Bardi e morreu aos 24 anos de idade. Naquela época, né, os casamentos eram realizados por conveniência, os pais que escolhiam, né, os casamentos para os filhos, e Dante, em nenhum momento, ele poderia pretender um dia se casar com Beatrice, não? Por várias razões. Ainda não estava situado na vida, normalmente as mulheres se casavam com homens mais velhos, né? E alguns anos após a morte da amada, ele se casou com Gemma Donati, teve 3 filhos, Jacopo, Pietro e Giovanni. E ele não menciona em nenhum momento de sua obra a família, não era costume na época mencionar a família. Segundo dados fornecidos em Vida Nova, quando viu Beatrice pela primeira vez, tinha 9 anos e ela 8 e 4 meses. Ele a conheceu numa festa na casa de Folco Portinari, uma festa que comemorava o início da primavera. A partir do momento em que a contempla, palavras dele em Vida Nova, abre aspas, vestida de nobilíssima cor, humilde e honesta, sanguínea, cingida e ornada à guisa que a sua juveníssima idade convinha, fecha aspas. Ela estava, né, vestida de vermelho, usando uma espécie de cinto à moda florentina, né, e ornada com flores na cabeça, né, como era costume as meninas se arrumarem, se enfeitarem na época. E, a partir daquele momento, ela se converte no leitmotiv, né? Um motivo é uma unidade temática, né? Um leitmotiv é um motivo que se repete numa obra insistentemente. Ela se torna no leitmotiv da sua vida e da sua obra, né? No final de Vida Nova, ele declara que não voltará a falar em sua amada, a não ser quando puder exaltá-la como nenhuma mulher tinha sido exaltada até aquele momento.
que esse é o embrião da comédia, né? Desde que ele a viu pela primeira vez, ele foi levado assim a um estado de êxtase. E quando ele a encontrava, ele tinha a sensação de desmaio, ele lhe obscurecia a vista, ele corria para casa e ele tinha sonhos ou visões com ela. Tem uma personagem de Vida Nova que diz para ele: mas por que amas essa mulher se tu não podes nem sustentar o seu olhar? E foi numa dessas visões que surgiu o embrião da comédia, né? Na comédia, ela vai aparecer transhumanizada, né? Ela é a divina sapiência, ela tem um caráter muito simbólico. É ela que vai descer do paraíso, onde ela está, bem próxima de Deus, e vai até a selva escura, onde Dante está perdido, né? Ela vai pedir a Virgílio que vá até a selva escura para guiar Dante, né? A selva escura aqui simbolizando o pecado mortal. Agora, o Dante político, né? Ele é exilado de Florença em 1302, né? Por questões políticas. E ele permaneceu para sempre impedido de voltar à sua cidade natal. O poeta vagou de corte em corte sob a proteção de mecenas. A despeito de sua constante locomoção, Arezzo, Verona, Pádua, Casentino, Ravenna, ele produziu uma vasta obra, né? E o seu exílio é profetizado em vários momentos nos 3 reinos da comédia, que ele começou a escrever em 1307. A ação do poema está situada no ano de 1300. Dante é exilado apenas em 1302 e vai escrever sua obra depois do nefasto acontecimento, trabalhando nela até o ano de sua morte. Ao relatar os fatos, o poeta precisou utilizar determinados procedimentos para atender a questões de verossimilhança, como, por exemplo, os acontecimentos posteriores ao ano em que situa a ação são colocados na forma de profecia, pois as almas possuem o dom de prever o futuro. As almas, elas têm o dom de prever o futuro, conhecem o passado, mas nada sabem o que ocorre no presente. No 5º céu do paraíso, o céu de Marte, onde estão as almas do que morreram em defesa da Igreja e da fé, o poeta encontra seu trisavô Cacciaguida, que o recebe com imenso afeto. Cacciaguida é o primeiro ancestral de Dante que se consegue rastrear. O Cacciaguida é o pai do primeiro Alighieri, né? Que o Cacciaguida se casou com uma Alighieri e os filhos passaram a adotar esse sobrenome. Seu ancestral lhe confirma o que tinha sido profetizado anteriormente em relação ao seu exílio. Sentirás o amargor à boca cheia do pão de estranhos, e quão dura havia de subir e descer a escada alheia. Paraíso, canto 17, versos 58, 59 e 60. O Dante alimentou durante toda a sua vida um profundo amor por Florença, mas a Florença, amada por ele,
não é de sua época, hostil ao seu filho mais ilustre e tomada por lutas e corrupção, mas aquela de que lhe fala seu trisavô, na comovente passagem que o encontra. Ali, o seu antepassado faz uma longa explanação da Florença dos velhos tempos, uma Florença que vivia em paz, onde residiam famílias ilustres e que, no tempo de Dante, já haviam desaparecido e estavam em decadência. Depois de muito vagar, em 1315, foi concedida a anistia para os desterrados. Mas, além de precisar pagar uma multa, o poeta estava obrigado a submeter-se a um ato público em que deveria reconhecer sua culpa. Recusando semelhante humilhação, ele afirma, numa carta escrita a um amigo: se não me abrem outro caminho para entrar em Florença, nunca mais voltarei. Acaso não poderei contemplar em qualquer lugar do mundo o céu com o sol e as estrelas? Ou não poderei buscar, sob qualquer céu, a dulcíssima verdade, sem ter primeiro que regressar a Florença, cheio de desonra, mais ainda de ignomínia ante os olhos de meus concidadãos? Não duvideis, o pão não me faltará. Epístola 9. Conforme Hilário Franco Júnior, por volta de 1317, Dante instala-se em Ravenna, sob a proteção de Guido Novella da Polenta. Segundo o pesquisador, é nesse momento que conhece dias mais calmos e talvez tenha reencontrado a mulher e os filhos e consegue terminar a comédia. Em 1321, atendendo aos interesses do senhor que o abrigava, vai numa embaixada a Veneza, e no regresso é decidido que seguiriam por terra, e ao atravessarem uma região pantanosa, o poeta contraiu uma moléstia que irá batê-lo aos 56 anos de idade. Seguramente ele foi picado por um inseto e contraiu enfermidade. Seu corpo foi sepultado em Ravenna pelos franciscanos, e, a despeito dos insistentes pedidos de Florença para trasladá-lo para sua cidade natal, seus restos mortais lá permaneceram. Em 1519, o próprio Papa, que era florentino, realizou novo pedido, que desta vez foi aceito, mas a tumba estava vazia, pois os franciscanos haviam escondido seus restos mortais. Somente no século XVII, seus despojos foram encontrados e foi decidido que permaneceriam em Ravenna. Assim, na igreja de Santa Croce, em Florença, existe o sepulcro de Dante, mas está vazio. Um dia o poeta dissera: os cidadãos decidiram arrojar-me fora de seu dulcíssimo seio, no qual nasci e me criei até adulto, e no qual, apaziguado com ele, desejo de todo o coração repousar o ânimo cansado e acabar o tempo que me foi dado. Isso ele diz em Convívio, no Tratado 1, capítulo 3. Mas esse dia nunca chegou, e após 700 anos da morte do poeta, ele continua exilado. Agora eu vou falar um pouquinho nas obras de Dante. O poeta imortalizou-se com sua comédia, rebatizada por Boccaccio como a Divina Comédia.
e a obra está composta de 14.233 versos decassílabos distribuídos em 100 cantos que apresentam um caráter enciclopédico, resumindo o conhecimento da época. Entretanto, é importante que não seja desmerecido o conjunto de sua obra, escrita tanto em latim como em vernáculo, italiano, né? E se divide em duas fases, a florentina e a do exílio. Pertence à fase florentina, Vida Nova, seu primeiro livro, composto entre 1292 e 1294, mas que reúne produções literárias escritas anteriormente, entre 1283 e 1293. Há também poemas mantidos fora desse livro que se destacam pelo uso do idioma vulgar e pela escolha do gênero lírico. Temos rimas, poesias líricas compostas em grande parte na época florentina e alguns dos primeiros anos do exílio. Fazem parte da fase do exílio 2 tratados escritos em latim e que ficaram incompletos. Em Convívio, obra de cunho filosófico, o poeta pretendia resumir todo o conhecimento da época em 15 livros, mas apenas os 4 primeiros foram concluídos. A obra é configurada, segundo o autor, como um banquete espiritual, em que o alimento principal são as canções e o pão, o comentário. A ideia não é completamente original, basta que se recorde o banquete, o simpósio de Platão, né? Em De Vulgare Eloquência, defende a língua italiana. É interessante observar que essa obra, ainda que trate da língua vulgar, foi escrita em latim. Segundo o autor, deveria conter 4 livros, entretanto, ela foi interrompida no capítulo 15 do livro 2. Monarquia, cuja variante do título é de Monarquia, é um tratado de argumento político, composto em língua latina, que está dividido em 3 livros, em que defende a total separação entre a Igreja e o Estado. Segundo informa Franco Júnior, no tocante à concepção política, Dante segue a concepção aristotélica, segundo a qual, abre aspas, o homem é um ser político e precisa viver num estado para desenvolver suas possibilidades. Fecha aspas, palavra de Aristóteles. Entretanto, como os estados apresentavam-se divididos, Dante concebe a ideia de uma monarquia universal, em que o mundo deveria estar sob a jurisdição de um único imperador, que evidentemente deveria ser romano. Além disso, há as équibas, as epístolas e a disputa da água e da terra, questio de água e de terra. Sobre esta última, durante muito tempo, a crítica vacilou em torno de sua autenticidade, mas atualmente a questão está resolvida. Esta obra foi o tema de uma palestra pública ao clero e à Universidade de Verona, em 20 de janeiro de 1320. O objeto da disputa diz respeito à altura da água e da terra e à posição da terra no universo. Agora, então, eu vou falar na importância de Dante. Tendo vivido no final da Idade Média, Dante retrata esse contexto em sua produção literária. As disputas teológicas e políticas, as lutas entre o papado e o império, a corrupção da igreja, que se envolve nas questões temporais, enquanto deveria apenas se ater às espirituais. E entre os guelfos e gibelinos, os 2 partidos políticos em que a Itália estava dividida, e a passagem da cultura escolástica para a humanista. O poeta florentino sintetiza o conhecimento de seu tempo, mas retoma a tradição antiga, estabelecendo uma ponte entre a antiguidade greco-latina e o período do humanismo pré-renascentista e renascentista, do qual ele é precursor.
E Dante pode ser aprendido em vários prismas, o poeta, o filósofo, o erudito e até mesmo esotérico. Faceta do poeta, sob a qual se debruçam alguns autores, mas que está fora dos limites dessa apresentação. Salientamos que Dante é o pai da língua italiana. Na sua época, as obras importantes eram escritas em latim, e tanto ele como Boccaccio e Francesco Petrarca escreveram na língua vernácula. Na época, uma língua inculta, desprovida de tradição literária e que é a base principal do italiano moderno. Assim, o poeta florentino transforma o vulgar em instrumento capaz de expressividade literária, dando início à literatura em língua italiana. Além disso, a modernidade de Vida Nova é um marco nos estudos da literatura ocidental. O libello, né, livrinho, como Dante modestamente chama esse primeiro livro, é constituído de poema, uma balada, 5 canções e 25 sonetos, que são intercalados com trechos em prosa, nos quais o autor apresenta comentários dos trechos poéticos e fornece dados autobiográficos que servem para articular a sequência dos poemas apresentados. O Dante constrói, então, o primeiro prosimetrum ocidental. O que é um prosimetro? São composições poéticas que são intercalados de trechos em prosa. Eduardo Sterzi, poeta, crítico literário e professor, autor de uma tese de doutorado sobre Vida Nova, enfatiza em sua obra, porque ler Dante, o fato de que, ainda que a comédia seja considerada sua obra-prima, o primeiro livro do poeta florentino reveste de singular importância. Eu vou citar duas passagens do Sterzi que eu acho de fundamental importância. Abre aspas. Vida Nova é o primeiro livro concebido e executado como livro em toda a então emergente produção literária nos vernáculos europeus, e não só em italiano, o que faz de Vida Nova também o primeiro livro de toda a literatura moderna. Essa primazia de Vida Nova está intrinsecamente relacionada à sua raridade, ou mesmo unicidade, no que toca ao gênero literário, né? A questão da mistura de gêneros literários, quando ele constrói um prosimetrum, né? Bom, Sterzi declara ainda que com Vida Nova, abre aspas, Dante funda uma nova compreensão da arte literária. Essa compreensão passa pela reivindicação da autoridade do lírico vernacular como poeta, isto é, como autor senhor da própria vontade de dizer, em contraposição à falta de autoridade enquanto trovador, submisso a vontades alheias, expectativas e encomendas senhoriais. No trovadorismo, né, os poetas eles não falavam o que desejavam falar, eles recebiam encomendas, né? Os senhores encomendavam poemas e eles deviam dizer, né, o que o senhor desejava. E aqui eu acho muito importante essas palavras do Sterzi. O poeta se torna senhor da sua vontade de dizer. E ele continua ainda que ele diz, mas esse aspecto assim institucional da verdadeira revolução levada a cabo na Vida Nova só se torna consistente a partir de um minucioso mapeamento de viés psicológico,
Psicologia medieval, certo, com sua atenção aos espíritos, aos suspiros, aos tremores, de uma ideia emergente de subjetividade, que também se processa peça do livro. Diz que é antes o nascimento do sujeito moderno, ou de um certo sujeito moderno, gestado no ventre da lírica. Fecha aspas. Então, ele apresenta Dante também como fundador do sujeito moderno. Da mesma forma que Vida Nova é uma obra de admirável modernidade, no constante a fuga a qualquer classificação que diga respeito a gênero literário, a comédia também se distingue de uma classificação rígida de gênero. Não nos esqueçamos de que, segundo Aristóteles, na Poética, o poeta devia seguir rigorosamente as normas do gênero para que tivesse valor estético. O Aristóteles diz na Poética, né? Os procedimentos a adotar se quisermos que o poema resulte perfeito. Então, o poema não tinha valor se não seguisse rigorosamente as normas. E é o contrário do que faz Dante, apresentando uma mistura de gênero literário. A comédia pode ser considerada uma epopeia, já que apresenta um fato grandioso, um herói que vive determinadas aventuras que se constituem verdadeiras provas iniciáticas, e os acontecimentos transcorrem num espaço que, a despeito de pertencer a uma geografia extraterrena, serve de palco para façanhas épicas. Além disso, o herói de uma epopeia é um ser desprovido de individualidade, pois tem um caráter coletivo, representa um povo. Entretanto, a comédia traz como novidade o fato de a história ser narrada em primeira pessoa pelo próprio autor, que ficcionaliza a si mesmo, convertendo-se em herói das aventuras vividas, o que lhe confere um tom lírico. Além disso, o poema participa também do gênero dramático, já que há a ocorrência de muitos diálogos e estão presentes elementos da comédia e da tragédia. O próprio autor chamou sua obra de comédia, porque, segundo explica, como nas comédias, a narrativa começa mal, Dante perdido numa selva escura, e termina na beatitude do paraíso. A comédia participa também da tragédia, pois há nela uma visão do irrevogável, que comporta a questão da culpa, não a concebida pela cultura grega, mas aquela da tradição judaica incorporada pelo cristianismo, que engloba a noção de tempo linear, historicidade, messianismo e redenção. Aqui eu me baseei em Andrea Lombardi, no seu ensaio Um Corpo que Cai. Erich Auerbach, filólogo alemão, autor de importantes estudos dedicados a Dante, como o capítulo Farinata e Cavalcanti, que consta de sua obra Mimes, a representação da literatura ocidental, e também Dante, o poeta do mundo secular, entre outros. Ele assegura que Dante foi o primeiro poeta europeu a retratar os personagens em suas individualidades, não mais heróis lendários e remotos, mas o ser humano tal como o conhecemos e sua interesse e realidade histórica. Além disso, a poeta assegura que Dante, abre aspas, foi um dos fundadores do romantismo. Sua obra é largamente responsável pelo fantástico mundo gótico de sonhos que se criaria tantos séculos depois dele e pela exaltação feita por essa escola na literatura como nas artes visuais do horrível do gótico. Fecha aspas.
Além disso, o filólogo alemão declara que Dante é também considerado o criador da crítica literária ocidental, além dos comentários que realiza em sua produção poética. Vida Nova é autor de um sistema interpretativo que compreende vários sentidos para a obra literária: literal, alegórico, moral e anagógico, que é o sentido místico, né? O poeta explica isso em missiva a Cangrão della Scala de Verona, na carta 13 de seu epistolário. Para esclarecer os pontos indicados, há que advertir que o sentido dessa obra não é único e sim plural. Isso é, tem muitos sentidos. O primeiro chama-se literal, o segundo sentido alegórico, moral ou anagógico. E ainda que esses sentidos místicos recebam denominações diversas, em geral, todos podem chamar-se de alegóricos, por serem diferentes do sentido literal ou histórico, pois o nome de alegoria provém do adjetivo grego aleion, que em latim significa estranho ou diferente. Fecha aspas, palavras de Dante. Tendo Dante desempenhado importante papel no tocante às inovações trazidas para a literatura e contribuições para o surgimento da crítica literária, perguntamos-nos acerca da ressonância de sua obra na atualidade. Citaremos 2 exemplos mencionados por Andrea Lombardi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu artigo Um Corpo que Cai. O autor faz alusão à literatura de testemunho, que é um conjunto de textos elaborados por sobreviventes dos diversos genocídios do século passado, a partir dos relatos dos judeus que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Essa literatura de testemunho tem o Inferno de Dante como parâmetro e modelo. O pesquisador cita Harold Bloom, crítico literário americano, que diz que os textos de Dante fornecem, abre aspas, modelo e arquétipo para conceitos e temas-chave da cultura contemporânea: amor, medo, viagem, culpa e tantos outros. Fecha aspas. Deixando de lado produções que circulam na mídia, como jogos, histórias em quadrinhos, textos e filmes inspirados na comédia, sobretudo no Inferno, que estão fora dos limites dessa apresentação, finalizamos afirmando que, ainda que tenham transcorrido 700 anos da data de seu nascimento, que se comemora, da data de sua morte, que se comemora neste ano de 2021, a obra do poeta não se constitui um marco envelhecido, mas permanece viva na contemporaneidade. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professora Suzana. Trouxe-nos muitas informações. Sempre é possível ter muita informação diferente sobre o Sommo Poeta. Nesse momento, temos um tempo para quem desejar fazer perguntas, pode fazer pergunta ligando o microfone, ou se tiver algum problema, pode também escrever aqui no chat. Alguma curiosidade, alguma coisa que chamou a atenção. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer à professora Suzana, porque eu escrevi aqui 3 páginas de anotações, foi uma aula maravilhosa, o divino poeta
nos encanta sempre. 700 anos depois que ele terminou, parece que ele viveu para terminar a obra dele, né? Ele morreu logo em seguida que ele escreveu né, aquele recado que a senhora, né, obviamente, quem era Dante, né, um místico. Estamos ainda até hoje, né, tentando decifrar os recados que ele está dando para a humanidade, né? Um grande mistério esta obra. Então, mas eu adorei lembrar que foi Boccaccio mesmo que deu o título, né, de Divina Comédia. Foi é muito interessante, né, que desde o início o impacto era uma coisa divina. Não tinha outro adjetivo mesmo para esta comédia da vida, né? La comédia della vita, uma divina comédia della vita. E também enfatizar que os 19 anos últimos 19 anos da vida dele, ele era exiliado. As pessoas não entendem até hoje, especialmente os nossos alunos, né? Mas ele estava morando na Itália, exiliado do quê? Mas o conceito medieval de cidade-estado, la città-stato di Firenze, lui era em um outro país, ele estava morando em outros países dentro da Península Italiana. Então, com outros dialetos, outras línguas, outros costumes. Então, para nós italianos no exterior, eu acho que Dante é talmente italiano que a vida dele incorporou o exílio. E nós italianos, eu bato uma tecla sempre, sendo um italiano, me sinto exiliado no mundo, que nós somos mais italianos sendo exiliados. A nossa italianidade é dentro da Itália. Eu volto para a Itália e eu vejo, mas onde estão os italianistas que amam a língua e a cultura? Eles não estão na Itália geográfica, eles estão no mundo. E somos nós, não somente de descendência italiana, mas amantes, como a senhora, da cultura e da língua italiana, como a professora Margarete. Então, esse é o grande potencial do exílio, que fortalece o amor. Este exílio foi algo profundamente doloroso para ele. As cidades, os estados eram muito divididos, muito separados, e ele diz, né, tem um momento, numa carta que ele fala que ele era protegido por Messene, mas ele diz que vivia mendigando quase. Então, a gente pode imaginar o que é um homem que amava profundamente a sua Florença, né? Ainda assim, muito digno dele não querer voltar humilhado. Então, se tinha que se humilhar, então ele não voltava. E eu acho muito doloroso, particularmente, né? Assim, porque eu sou muito apaixonada por Dante, às vezes eu me deixo assim dominar pela emoção, assim que ele nem morto conseguiu voltar, né? Que ele diz que desejava repousar um dia apaziguado com Florença, e isso nunca aconteceu, né? E hoje, assim, eu estava pensando, as pessoas conhecem tanto o encontro com Beatriz, o exílio, mas eu acho que isso é determinante em toda a produção dele. Por isso que eu quis enfatizar isso. Grazie. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Max, pela sua lembrança da questão do exílio, né? Professores e alunos de italianos, participantes que queiram fazer alguma pergunta, ou fazer alguma colocação também, acrescentar algo, né, de seu próprio conhecimento. Não fiquem intimidados. Olá. Eu não queria acrescentar nada do meu conhecimento, eu não sei muito, mas eu queria dizer que eu gostei muito da apresentação. Eu faço italiano na PUC e letras na UFG, e achei muito interessante. É o segundo evento que eu participo sobre o Dante Alighieri aqui
na UFG, e sempre que tem eu tento participar, porque eu me interesso muito, aprecio muito. Já li um pouco da Divina Comédia num PDF, e admiro muito essa produção, toda a cultura italiana no geral. Eu fico muito feliz que jovens alunos, né, se interessem por Dante Alighieri. Ele realmente é um autor que há um autor que diz, né, que o verso mais trivial de Dante pode nos revelar o universo ou dizer quem somos nós. E esqueci o nome dele, como se chama ele? Apaixonado por Dante. Não, Borges? Não. Hã? Não, é o Nove Ensaios Dantescos, como é? Eu me esqueci o nome dele, eu estou com uma doutora em Dante aqui do meu lado, a gente esqueceu. Mas eu fico muito feliz, desses jovens estudando Dante Alighieri. Eu era adolescente quando eu me apaixonei por Dante Alighieri. Quando meu pai saía, eu ia bisbilhotar na biblioteca dele e sentia aquilo como uma coisa muito feia, que estava mexendo nas coisas alheias. E foi lá que, adolescente, eu descobri uma tradução do Inferno de Dante. E mudou a vida. Mudou minha vida inteira. Muito bem, Pedro, gostei de ver. Né? Temos ainda amanhã também, às 10 horas, né? Uma mesa redonda com outros 3 participantes, dessa vez falando todos em italiano. Tem a professora Marina Johnston, ex-professora da Universidade da Pensilvânia, professora de italiano, vai falar sobre a grande produção sobre Dante, né, de materiais, vídeos, videojogos, toda essa produção, né, que existe contemporaneamente, inclusive contemporânea, né, atual, tendo um produto, né, as produções de Dante como referência. Também tem uma professora da Universidade de Trento, que é professora de Geografia Cultural, que publicou um livro da paisagem nobre, né? Paisagem, não foi traduzido para o português ainda, mas Paisagem Nobile, e ela então vai mostrar algumas paisagens, né? Por onde Dante passou, digamos assim. E também o professor Max Lucic, que vai falar sobre geopolítica, quase, né? Dante e a geopolítica. Então, não percam. Ainda temos alguns minutos, se mais alguém quiser falar, comentar, perguntar. Professora Margarete, eu quero só fazer a correção, que me deu um lapso. Quem disse aquelas palavras foi Jorge Luiz Borges, no Nove Ensaios Dantescos. Me perdoe o lapso. Professora Margarete, queria só lembrar para todos que o nosso encontro amanhã na mesa redonda será bem internacional, que nossas duas colegas estarão se conectando da Itália, né? E eu farei o que eu posso aqui de Brasília, capital federal, mas acho que vai ser muito interessante para todos os interessados, os alunos em particular, ouvir estas mestras diretamente da Itália. A própria Marina Johnston trabalha na área de italianística na Filadélfia, nos Estados Unidos, mas também ela é de Udine e tem casa em Veneza. Ela se encontra nessa época do ano em Veneza. Então, a beleza deste mundo global, que tudo é online, né, que não tem mais fronteiras, que a gente pode se unir, é só querer, né? A próxima coisa vai ser o transporte físico da gente, né? Mas estamos chegando perto, né? Obrigado. Magari il teletrasporto fosse già una realtà, no?
E aí, ninguém mais se habilita? Ninguém... Estão tímidos, tímidas? Aquele evento que vai ter em Brasília amanhã, que o presidente da Câmara vai estar e tal, tipo, eu não entendi direito, ele vai ser aberto para todo mundo? Acho que agora a Daniela que tem que explicar. Assim, não que eu esteja em Brasília, eu tô em Goiânia, mas caso, sei lá, eu estivesse, eu gostaria de ir. É pertinho, né? As minhas informações, acredito que precisa mandar um e-mail para receber o convite. Acho que eles estão limitando os números de pessoas por causa ainda da pandemia, porque vai ser um Ah, evento sim. presencial. Agora, não sei se ele vai ser também transmitido ao vivo. Pode ser, não tenho essas informações. Exato, porque Entendi. geralmente os eventos na embaixada é importante, não só pela questão da restrição do número de pessoas, né, por conta da pandemia, mas também pelo fato de controle, que é como estarmos entrando em outro país, né? Se adentramos a embaixada, é como entrarmos né, em território internacional. Então, geralmente precisa de um controle antecipado de quem está entrando, documentos, essas coisas. Mas não, eu mesma não saberia informar também muito mais. Seria ótimo se fosse transmitido. Daniela, pode esclarecer mais um pouco sobre o evento de amanhã na embaixada? O microfone está ligado. Não sei se você... Posso, sim, eu responder, mas está travando, então não deu para ouvir a sua última parte. Mas acho que estamos, se a questão é sobre a embaixada, por enquanto, como todo mundo sabe, atividades presenciais não foram organizadas ao longo do ano todo, por conta da pandemia e das restrições. Estamos começando com alguns eventos, mas muito limitado, com público super limitado e, assim, mais simbólico que outra coisa. Então, aqueles eventos de divulgação cultural que a gente tinha no passado não estão ainda no calendário, mas é claro que estamos começando a fazer a programação pelo ano que vem, mas ainda não tem clareza sobre a possibilidade de fazer qual tipo de evento e com que tempos aqui na Embaixada. Então, fica tudo aberto, com muita esperança, tudo aberto no sentido que nada excluído, mas não estamos ainda trabalhando sobre o presencial e com a possibilidade de ter eventos abertos para o público, como a gente desejaria. Doutora Tolon, a pergunta que foi feita pelo aluno na UFG é se a conferência de amanhã vai ser transmitida ao vivo, online. A conferência de amanhã. Na verdade, amanhã seria na quarta... La conferência de Lucchesi. la conferenza di Lucchesi, que na verdade é na quarta-feira. A mercoledì, perdão. Então, amanhã tem a inauguração, então estava pensando, talvez a inauguração, talvez sim, porque é na TV Câmara. Pela conferência de Lucchesi, eu vou procurar, vou verificar agora mesmo. Grazie. Não seja correto, deixa eu ver o último comunicado aí. As atividades desenvolvidas pela Câmara são, né, tem a TV Câmara, é tudo, né, canal da Câmara, então isso não é um problema.
a do Lucchesi é que realmente seria importante ver, né? Sarebbe interessante avere la conferenza di Lucchesi, realmente, è proprio, sarebbe una bella cosa. Enquanto Daniela verifica a informação, eu pediria que quem deseja o certificado, porque parece-me que o link, né, do formulário não está funcionando bem, então é só deixar o e-mail aqui, porque a gente tem que ter um e-mail para poder encaminhar os certificados. Basta isso, nem precisa dizer o nome, porque como fica gravado, tudo que está no chat também fica gravado. Então, só para a gente poder ter um elemento, ou pode escrever sempre também lá para o endereço. Perfeito, muito bem, obrigada. Daniela? Professora, não, infelizmente, como antecipei, não tem previsão de transmissão ao vivo. Lamento muito, a gente vai tomar isso em consideração, talvez pelas próximas vezes. Obrigada. Nosso tempo termina às 11h30, se não tiver mais nenhuma pessoa interessada em se manifestar, eu já antecipo os meus agradecimentos a todos, em particular à professora Suzana Cánovas, que sempre, né, está no nosso coração, sempre que a área de italiano fala, vamos, ela, vamos, eu adoro. Então, o ânimo é recíproco. Muito obrigada, e agradeço também a participação, a presença de Daniela Tolon como representante da Embaixada da Itália em Brasília, né, do professor Max Lutschig, né, como representante, né, do Comites. Obrigada pelos seus esclarecimentos sobre o que é o Comites, né, o que é isso, é de comer, do que é, né, do que se trata. A advogada Maria das Graças Antinarelli, como representante aqui também, né, da área cultural da AIGO, e todos os demais presentes, né, estudantes, professores, participantes de outras instituições italianas. Agradecemos e enfatizamos o nosso convite para amanhã, às 10, né, um novo encontro, né, Tavolo Dante l'Italiano. Ok? Mille grazie. Buona giornata. Grazie. Allora, arrivederci, a domani. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Grazie, professoressas. Grazie a te.